Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no estudo de número 6, somente do capítulo 27, Coletânea de Preces Espíritas. Estamos estudando prece a prece, daquelas descritas por Kardec como orientação nos momentos de dor, nos momentos de graças, nos momentos de desafios, em favor de nós próprios ou em favor dos outros, enfim, já passamos por várias orações para afastar maus espíritos, louvando ao Pai através do Pai Nosso. E hoje vamos, prosseguir analisando ainda a coletânea de preces voltadas para os favores a si mesmos solicitados para pedir a nós próprios. Depois entraremos nas preces para os outros e finalizaremos essa obra, prosseguindo então no estudo das demais obras do Pentateuco. Hoje iremos começar estudando a oração para um momento de perigo, num perigo iminente. Kardec então diz que essa oração é pelos perigos que corremos. Deus nos adverte então da nossa fraqueza nesses momentos e da fragilidade da nossa existência. Mostra-nos que entre suas mãos está a nossa vida e que ela se acha presa por um fio que se pode romper no momento em que menos o esperamos. Vimos já em outras orações que reconhecer a grandeza do Pai, se portar de maneira resignada e humilde é um requisito para que a oração alcance uma altura maior, tenha mais força. Reconhecer, portanto, que estamos nas mãos do Pai também é humildade, também é resignação, também é um ato de reconhecimento de que somos criaturas pertencentes a Ele e que a qualquer momento Ele pode nos chamar de volta para o mundo espiritual, conforme o próprio Cristo ensinou numa lição ofertada para o rico que acumulava posses. Jesus então pergunta nessa parábola: por que acumuleis se Deus pode chamá-lo hoje mesmo? Né? Ou seja, a pessoa pode vir a desencarnar, para que então acumular? Sob esse aspecto, continua Kardec, não há privilégio para ninguém, pois que as mesmas alternativas se encontram sujeitos, assim o grande como o pequeno. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que estas, as mais das vezes, se verificassem, teriam sido a punição de uma falta cometida ou da falta do cumprimento de um dever. Notem que Kardec traz a conceituação das causas atuais e anteriores das nossas aflições para demonstrar que o perigo muitas vezes é consequência de um ato do passado, distante, ou por uma escolha equivocada ainda nessa existência, e que todos estão sujeitos aos perigos do mundo, tanto o grande, considerado assim na sociedade, como o pequeno. Esse exame, portanto, as consequências do perigo, elas poderiam atestar essa necessidade de expiação. Ele então dá um exemplo de uma pequena oração para nos livrarmos de um perigo. Deus Todo-Poderoso, e tu, meu anjo guardião, socorre-me, socorrei-me. Se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Se devo ser salvo,
que o restante da minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo. Nessa pequena oração nós podemos encontrar duas questões importantes para o espírito convertido. A primeira, de que nós devemos sim pedir ao Pai socorro, pedir a resolução de problemas, pedir o afastamento de perigos. Não há mal algum em implorar ao Pai o socorro. E ao mesmo tempo, reconhecer que se esse socorro não for possível, e isso acarrete na perda, inclusive, da nossa existência, Kardec demonstra, com essa oração, a resignação daquele que aceita seu destino, aceita estar expiando por uma falta cometida, mesmo que isso acarrete na perda da sua existência. Se sobreviver diante de um perigo, que a sua existência a partir dali seja um exemplo para reparar um mal. Mais uma prece de ação de graças por haver escapado a um perigo. Então, é uma prece que é consequência da anterior, imaginando aí uma pessoa passando por um perigo, orando ao Pai para se livrar desse perigo, e a prece seguinte seria o atendimento do pedido de socorro, em que Deus livra o indivíduo do perigo. Kardec diz então que pelo perigo que tenhamos corrido, mostra-nos Deus que de um momento para outro podemos ser chamados a prestar contas do modo por que utilizamos a vida. Avisa-nos assim que devemos tomar tento e emendar-nos. Kardec então diz que muitas vezes um perigo por que passamos serve de alerta, serve de puxão de orelha, serve para Deus, como Pai que é, chamar nossa atenção para tomarmos tento, para nos emendar. Quantas pessoas, depois de passar por um perigo, mudam de atitude? E aí, se imaginarmos as diversas situações a que estamos acostumados a ver nesse mundo, alguém que está em alta velocidade, sofre um acidente, ou seja, um perigo provocado por ele mesmo, e livra-se de uma morte, livra-se de uma deficiência física por conta de uma mutilação de membro. Quantas pessoas depois disso se emendam, mudam de vida? Pessoas que, por gostarem muito da vida noturna, acabam passando por situações de perigo nas ruas, na alta madrugada, ou nos bares, locais em que a violência costuma ocorrer, e livram-se de perigos. Quantas dão graças a Deus pelo livramento desse perigo e mudam de conduta? Então, muitas vezes Deus se utiliza das situações de perigo, resguardando a nossa vida, para que nós mudemos de atitude. A prece, então, é a seguinte: meu Deus, meu anjo de guarda, agradeço-vos o socorro que me proporcionastes no perigo de que estive ameaçado. Seja para mim um aviso esse perigo, e me esclareça sobre as faltas que me hajam colocado sob a sua ameaça. Vejam a importância de refletir se o perigo foi decorrente de uma ação negligente nossa, imprudente nossa, se é resultado de uma ação infeliz do passado, ou se foi um perigo comum a esse mundo. Agradecer, portanto, ao Pai, ao anjo guardião, e analisar a situação de perigo por que tenha passado. Compreendo, Senhor, que nas tuas mãos está a minha vida e que me podes tirar quando te apraza. Inspira-me, por intermédio dos bons espíritos que me assistem,
o propósito de empregar utilmente o tempo que ainda me concederes de vida neste mundo. Meu anjo guardião, firma-me na resolução que tomo de reparar os meus erros e de fazer todo o bem que esteja ao meu alcance, a fim de chegar menos onerado de imperfeições ao mundo dos espíritos, quando Deus determine o meu regresso para lá. Em mais uma prece a gente nota Kardec se referindo a Deus primeiramente e depois particularmente ao anjo guardião, em que nós já estudamos se tratar de um espírito superior que rege a nossa vida, guiando-nos os passos. Então, primeiro reconhece novamente a grandeza de Deus e que Ele pode nos chamar a qualquer momento de volta para a pátria verdadeira e pede inspiração para não mais se colocar numa situação de perigo. Depois fala diretamente ao anjo guardião para que prossiga dando as forças necessárias, a inspiração, com o objetivo de nos melhorarmos, de nos elevarmos, a fim de que, quando chegar a hora de retorno ao mundo dos espíritos, estejamos menos onerados de imperfeições. Esse é o objetivo da reencarnação. Regressarmos à pátria espiritual menos onerados de imperfeições, lapidando o nosso espírito pela aquisição de virtudes e pela eliminação das imperfeições. Kardec traz mais uma prece, aquela que deve ser recitada no momento de dormir. No final do dia, quando estamos nos preparando para dormir, a oração é essencial. Ele diz: o sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa de repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende em parte da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos. Aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, ideias que ao despertar lhe surgem em estado de intuição. Aqui alguns comentários merecem consideração. Primeiro, é que o sono é essencial para a nossa vida na Terra, senão enlouqueceríamos. Inclusive, a privação de sono é uma modalidade de tortura. Se uma pessoa for privada de sono, sofre muito. Pode vir a perder a razão. O sono, portanto, é essencial. Primeiro, porque repousa o corpo físico. Segundo, porque proporciona ao espírito o retorno à pátria espiritual de forma temporária, através do desdobramento. Nesse retorno, nós nos encontramos com outros espíritos, que podem também estar encarnados no estado de sono ou desencarnados. E, geralmente, recebemos orientações dos nossos guias espirituais, mentores, anjos, guardiães. Quando acordamos, recebemos como forma de intuição as mensagens colhidas nesses diálogos no além. O sono, portanto, é essencial, tanto para repouso do corpo físico, quanto para solucionarmos problemas da alma, através da lida com os irmãos mais velhos que estão lá nos guiando nessa imagem figurada de irmão, mas como verdadeiros guias das nossas vidas. Quantos gênios receberam a solução de problemas que hoje a humanidade se utiliza por conta dos sonhos, por conta do contato com a espiritualidade, finalizando cálculos complexos, recebendo sugestões
para concluir os seus trabalhos que muitas vezes não conseguiriam finalizar por si próprios. Kardec então diz que o sono é a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Mas, como se dá com um presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para seu adiantamento. Esse é outro ponto importante, porque muitos dormem, desdobram-se do corpo físico, mas permanecem junto dele. Não fazem qualquer interação com bons espíritos. Ou pior, aqueles que dormem, desdobram-se, porém, vão para antros de vício, de maldade, de infelicidade, porque atraídos pelos espíritos afins para as regiões que gosta, para regiões em que está sintonizado. Muitas das vezes essas regiões não nos trazem repouso, recuperação de energias, interação com espíritos nobres. Então é importante dormir, porém buscar regiões felizes, regiões equilibradas. E para tanto, a oração antes de dormir vem com a sua necessidade imperiosa. Kardec compara então ao preso, né? Estamos aqui na Terra como presidiários, nesse presídio escola, nesse presídio hospital que é a Terra. Muitas vezes retornamos ao plano espiritual por meio do sono físico, como forma de suportar os desafios aqui, suportar as dores do mundo. E devemos, para isso, aproveitar essa liberdade que nos é concedida por meio do sono. Kardec então explica que muitos dormem, porém, como conservam instintos maus, ao invés de procurar a companhia de bons espíritos, busca a dos seus iguais, visitando lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores, às suas viciações. Necessário, portanto, elevar o pensamento, aquele que se ache compenetrado desta verdade, buscando Deus, quando sente aproximar-se o sono, pedindo o conselho dos bons espíritos e de todos aqueles cuja memória lhe seja cara, nossos parentes já desencarnados, a fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhes são concedidos, e ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Quantas vezes nos encontramos com parentes desencarnados, irmãos que já partiram, avós, pais, mães, enfim, amigos que já estão do lado de lá, numa condição equilibrada, e recebem autorização para conviver conosco no momento do sono do corpo, no momento de desdobramento. Conheço inúmeras pessoas que se encontraram com parentes desencarnados em sonhos que são muito reais, porque trazem detalhes importantes, a solução de problemas muitas vezes, e nada de maravilhoso a ponto de confundir-se com um sonho lúdico, com um sonho criado pelo subconsciente, resultado do subconsciente. A oração, portanto, antes de dormir, sugerida por Kardec, é a seguinte: minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão desse convívio. Então é um pedido simples de atração dos bons espíritos e de manutenção das ideias no cérebro, para que ao despertar nos lembremos dos conselhos, das ideias, das conversações salutares com esses bons espíritos.
Kardec traz agora a oração para aquele que prevê como próxima a desencarnação. Aqueles que têm um pressentimento de que a morte está chegando. Ele diz: a fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida para os destinos vindouros favorecem e aceleram o desligamento do espírito, por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo, tanto que frequentemente a vida corpórea ainda se não extinguiu de todo e a alma impaciente já alçou o voo para a imensidade. Esse ponto é muito importante, muitas pessoas não refletem sobre isso, mas no estudo que estamos fazendo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, por Chico Xavier, estamos acompanhando exatamente essa questão. A desencarnação de vários trabalhadores cristãos, cada um com sua religião, e André Luiz vai descrevendo como cada um desencarna, como cada um retorna à pátria espiritual. Kardec aqui está dizendo que quem tem fé no futuro, quem tem esperança, quem tem pensamento equilibrado durante a vida, e não somente no momento da morte, mas durante a sua existência, tem fé, tem bons pensamentos, confia no Pai e aguarda um futuro ditoso, isso tem por consequência acelerar o desligamento do espírito. Na obra referida de André Luiz, nós estudamos, e estamos estudando inclusive, como se dá esse desligamento, quais chakras têm ligação com a reencarnação, quais centros de força são desligados pela espiritualidade no momento da morte, e como o fio de prata, aquela ligação do perispírito ao corpo físico, se processa no momento do desligamento. Inclusive, um deles está tendo dificuldades para desencarnar por conta da ligação com a família em desequilíbrio e pela vibração ainda infeliz daqueles que visitaram o velório do corpo deixado por um deles. Aprendemos aqui com Kardec, portanto, que quanto mais fé no futuro, quanto mais atitudes no bem, mais rápido será o desligamento, evitando sofrimento. Porque a consequência da manutenção do espírito ligado aos despojos, ao corpo físico já sem vida, é sofrimento, perturbação. Então é importante esse desligamento do espírito no enfraquecimento dos laços que o prendem ao corpo. Ele diz, ao contrário, no homem que concentra nas coisas materiais todos os seus cuidados, aqueles laços são mais tenazes, mais fortes, teimosos. Penosa e dolorosa é a separação, e cheio de perturbação e ansiedade o despertar no além-túmulo. É exatamente o que estamos acompanhando na obra, em que a ligação de um dos desencarnantes, por conta do apego às coisas materiais, está trazendo muita perturbação. A ligação é mais difícil de ser cortada, né? Trazendo ansiedade, trazendo perturbação no além-túmulo. A prece, portanto, muito importante, inclusive, para aqueles que estão num processo de desencarnação, é a seguinte: meu Deus, creio em Ti e na Tua bondade infinita, e por isso mesmo não posso crer, hajas dado ao homem a inteligência que lhe faculta conhecer-te e a aspiração pelo futuro para o mergulhares no nada. Creio que o meu corpo é apenas o envoltório perecível de minha alma, e que quando eu tenha deixado de viver, acordarei no mundo dos espíritos. A intenção da prece, portanto, é despertar no indivíduo a confiança no Pai,
A crença absoluta em Deus, como a primeira frase da prece, crendo de verdade em Deus e na bondade dele. Porque aquele que não crê de verdade duvida dos desígnios de Deus, duvida de que Deus tenha acertado com ele, acha que precisava viver mais, acha que não é o momento de retornar à pátria espiritual e com isso questiona os desígnios de Deus, revolta-se contra a vontade do Pai. Então essa primeira frase é curta, mas é extremamente importante e profunda, porque crer em Deus e na bondade dele não pode ser apenas de palavras, mas sim de atitude, de crença verdadeira. Porque a partir do momento que realmente acreditamos no Pai e na sua bondade, nós não questionamos a vontade dele. Não questionamos esse retorno. Então, primeiro reconhece que Deus é perfeito e a sua lei é perfeita, não tendo falhas. Se eu estou desencarnando, é porque é o momento de desencarnar. Logicamente, se eu não provoquei, né? Nós já vimos aqui. Suicídio indireto, suicídio direto, logicamente, mas qualquer atitude que não tenha contribuído para a desencarnação de maneira essencial, de maneira predominante, ela é uma desencarnação natural. Então, excetuados os casos em que o indivíduo provoca a própria morte, todas as outras são decorrentes da vontade do Pai. Por isso, devemos ter esse pensamento de confiança na bondade dele, na perfeição da lei e de que Deus não erra. A partir daí, reconhecer que não é possível que depois da morte exista o nada, ou não exista nada. É lógico que com a perfeição divina, com tudo o que nós estudamos nas histórias das civilizações, na história das civilizações, que traz como um pensamento inato a crença em Deus, a existência de um ser criador, até naqueles mais primitivos que enxergavam nas manifestações da natureza a existência de um ser supremo, não tem qualquer lógica pensar que depois da morte regressamos ao nada, nos extinguimos por completo, até porque inúmeras são as provas de que a existência da alma, a morte do corpo, é uma realidade desde os tempos antigos. Portanto, não mergulhamos no nada e reconhecemos isso também por meio da oração, enxergando o corpo físico como uma ferramenta, como um envoltório perecível da alma, como uma roupa que foi utilizada nos anos em que passamos na Terra e agora devolvemos à própria Terra essa vestimenta, esse envoltório, despertando então no mundo dos espíritos. E prossegue: Deus Todo-Poderoso, sinto se rompem os laços que me prendem a alma ao corpo, e que dentro em pouco irei prestar contas do uso que fiz da vida que me foge. Então vejam que Kardec já coloca uma prece mais extensa, porque é um momento muito importante para a alma, o momento de retorno à pátria espiritual e, por consequência, o momento de prestação de contas, em que nós vamos elencar como numa lista o que fizemos ou deixamos de fazer, as decisões que tomamos e aquelas que foram equivocadas. A prestação de contas é uma necessidade, uma realidade para todos que retornam à pátria espiritual. Então, no momento da morte, orar a Deus, reconhecendo que está chegada a hora e que dentro em pouco tempo, dentro em breve, faremos a prestação de contas de tudo aquilo que Deus nos concedeu e qual uso fizemos dessas dádivas.
Vou experimentar as consequências do bem e do mal que pratiquei. Lá não haverá ilusões, nem subterfúgios possíveis. Não há como fugir da consciência no além. Essa é uma realidade constantemente repetida nas obras espíritas e nas respostas dos espíritos a Kardec. Não há como fugir do que praticamos, das decisões que tomamos na Terra, quando nos encontramos no plano espiritual. É por isso que a consciência, ela é implacável. Não é necessário que espíritos se encarreguem da justiça divina, porque a justiça do Pai está nas consciências de cada um e ela é implacável. Ela nos faz recordar tudo o que fizemos. E se praticamos o mal, é como uma martelada a todo momento na nossa mente da conduta que adotamos. Por isso, espíritos maus sofrem tanto, porque aqui na Terra, como eu já disse, eles conseguem ocultar um pouco dessa culpa por meio de drogas, bebidas, por meio de ilusões da matéria, mas no mundo espiritual não é possível. Primeiro que eles não têm acesso à matéria propriamente dita e por isso não conseguem iludir a própria mente. Segundo, porque lá eles estarão sujeitos às suas vítimas, aos seus atos que se repetem à frente das suas vistas a todo momento, a depender do crime praticado. Então, essa frase muito simples, mas muito profunda: lá não há ilusões, não há subterfúgios. Nós não conseguimos adormecer a nossa mente. Nós não conseguimos entorpecer os nossos pensamentos no plano espiritual. Por isso a importância do Evangelho em nossas vidas. Por isso Deus repete a lição em toda geração, enviando os seus missionários, seus trabalhadores, desde que o mundo é mundo, desde que a sociedade, a humanidade resolveu se reunir em sociedades, em tribos, em aglomerações. Deus envia os seus emissários para que ninguém alegue que não sabia, que não foi avisado, que desconhecia. Então, as religiões existem desde sempre. E a intuição de que há um tribunal no além está nas consciências de cada um, desde que adquiriu a racionalidade. Prossegue na prece então dizendo: diante de mim vai desenrolar-se todo o meu passado e serei julgado segundo as minhas obras. É aquela brincadeira que muita gente faz, não é? Que quando a gente desencarna, abre-se um telão na nossa frente e começa a passar toda a nossa vida, todas as nossas escolhas para todo mundo ver. E aí alguns palestrantes brincam, é como se abrisse todas as conversas que tivemos no WhatsApp num grande telão e todo mundo vê o que a gente conversou, com quem a gente conversou, de quem a gente falou mal. É uma brincadeira, mas não deixa de ser verdade também em relação a esse passado que se desenrola aos nossos olhos. Por isso a importância das boas obras. Nada levarei dos bens da terra. Olha o desapego. Honras, riquezas, satisfações da vaidade e do orgulho, tudo, enfim, que é peculiar ao corpo permanecerá neste mundo. Nem a mais mínima parcela de todas essas coisas me acompanhará, nem me será de utilidade alguma no mundo dos espíritos. Já falamos aqui também da única moeda que existe no além, da única diferença que se faz entre os espíritos. A hierarquia entre os espíritos é medida conforme somente um fator, que é a elevação moral. Não importa o título adotado na terra, a religião escolhida,
quantos bens possuía, se exercia um cargo de poder ou não. Nada disso importa no além. A única diferença que se faz entre os espíritos é pela elevação moral. O quanto de bem fez ao outro, o quanto de evangelho que seguiu, o quanto das lições do mestre que adotou. Só isso importa na vida espiritual. Todas as outras questões são deixadas aqui, especialmente na lição em que aprendemos que a riqueza pertence ao Pai e que Ele distribui, Ele permite que nós tenhamos em nossas mãos, mas que será transmitida a quem Deus escolher a qualquer momento, seja antes ou depois da nossa morte. Nada disso, portanto, acompanha o espírito, como Haroldo diz nas suas palestras. Alguém já viu caminhão de mudança seguindo o carro funerário? O carro que leva o corpo ao cemitério tem caminhão de mudança atrás? Não tem. Ninguém leva os bens quando desencarna. Tudo é deixado. Apenas levarei comigo o que pertence à alma, isto é, as boas e as más qualidades, para serem pesadas na balança da mais rigorosa justiça. Curioso notar que Kardec traz a imagem da balança que acompanha a humanidade desde o Egito, em que se acreditava na deusa que pesava o nosso coração no além, para saber o peso que possuía, se estava carregado de más ações ou se estava leve, para poder adentrar no reino dos mortos, no reino de Deus, cada um descrevendo esse reino conforme a crença da época. Porém, essa imagem da balança, ela está presente desde o Egito, talvez antes do Egito, mas o julgamento que acompanha os espíritos no além. E tanto maior severidade haverá no meu julgamento, quanto maior número de ocasiões para fazer o bem. Olha que proporção interessante que Kardec nos traz para nos auxiliar nesse cálculo. Se eu quero ser bem julgado, ou seja, se eu quero ter uma sentença favorável nesse julgamento, eu consigo analisar desde agora como se dará essa sentença. Basta analisar o número de ocasiões em que fiz o bem. Essa será a proporção. Quantas vezes nós escolhemos o bem aqui na Terra? E quantas vezes não escolhemos? Proporcionando a posição que ocupou na Terra. Proporcional, na verdade. Então, analisa-se que posição ele ocupou. Ele foi um político? Se ele foi político, ele teve muitas oportunidades de fazer o bem. Quanto bem ele fez? Ele não foi político, ele foi uma pessoa bem simples, com um cargo muito simples. Uma profissão que não é muito considerada na Terra, se comparada ao político, por exemplo, ao médico, ao juiz. Ok. O quanto de bem ele fez ocupando essa posição humilde, simples na Terra. Então é interessante essa proporção que Kardec nos fornece de que o julgamento é conforme as boas ações proporcionais à posição que ocupamos. Porque, por exemplo, quem ocupa uma posição de que não tem subordinados, não tem, às vezes, filhos, não tem ninguém sujeito às orientações dele, ele não vai ter tantas oportunidades quanto aquele que tem sob sua responsabilidade centenas ou milhares de pessoas. Por isso que quanto mais é dado, mais é pedido. Quanto maior o cargo, mais responsabilidade. Por isso o Espiritismo ensina
o quão são responsáveis os pais que têm um dever de guiar os filhos. Os pais que abandonam seus filhos, por exemplo, sentem uma culpa avassaladora no além, porque eles receberam um encargo e falharam nesse encargo. O Espiritismo nos traz essa necessidade de analisarmos os nossos encargos, as nossas funções e exercê-las conforme o Evangelho, com responsabilidade, com dedicação. Então, muito interessante a proporção do julgamento conforme a posição que ocupamos na terra e a quantidade de bem que praticamos. Deus de misericórdia, que o meu arrependimento te chegue aos pés. Digna-te de lançar sobre mim o manto da tua indulgência. Se te aprouver prolongar a minha existência, seja esse prolongamento empregado em reparar, tanto quanto em mim esteja, o mal que eu tenha praticado. Vejam que ele traz de novo o pedido justo de prosseguir vivo, de prosseguir encarnado, o que não significa que a pessoa está revoltada, está questionando os desígnios de Deus, está apenas fazendo um pedido. Se for da vontade do Pai, que eu permaneça na terra e que esse tempo que me foi dado, ou que me será dado, seja utilizado para reparar os erros. É o mesmo pedido que se faz no momento de perigo. Reconhece que a hora é conforme a vontade do Pai, mas pede para ficar mais. Não tem problema pedir. E muitas vezes Deus atende esse pedido. É a chamada moratória, em que recebemos uma autorização divina de permanecer mais um tempo na Terra. Por mais que a nossa programação já tenha se encerrado, Deus tem o poder de determinar uma moratória. Vou deixar ele ficar um pouco mais de tempo. Ele pediu. Vi sinceridade no pedido, vi coerência, e conforme a vontade dele, ele concede, prolongando a existência de alguém que está prestes a morrer, por exemplo. Se soou sem dilação possível, ou seja, se é chegado o momento e não tem mais como dilatar esse tempo, levo comigo o consolador pensamento de que me será permitido redimir-me por meio de novas provas, a fim de merecer um dia a felicidade dos eleitos. Então, essa parte final do parágrafo é no sentido de reconhecer a vontade do Pai, sem questionar e sem se revoltar, caso não seja possível uma moratória. Agradecendo a Deus pela oportunidade da reencarnação e com um pensamento feliz de que no futuro poderá retornar. Finaliza, então, nos últimos parágrafos, dizendo: se não me for dado gozar imediatamente dessa felicidade sem mescla, partilha tão só do justo por excelência, sei que me não é defesa para sempre a esperança, e que pelo trabalho alcançarei o fim, mais tarde ou mais cedo, conforme os meus esforços. Então ele traz um pequeno parágrafo para demonstrar que nós temos a opção de permanecermos no bem, de fazermos o bem conforme a nossa vontade, o nosso esforço. Aí está o livre-arbítrio. Então, se não está na programação a concessão da dilação, ou se ao desencarnar eu não me encontrarei num lugar feliz, porque esse lugar é destinado aos eleitos, por sua própria atitude, por sua própria conduta, não são eleitos por Deus apenas porque ele tem favoritos, como se ele tivesse favoritos. Não, são eleitos pelas escolhas que fizeram. Já expliquei isso antes, né? Os eleitos, os escolhidos, não são favoritos. Escolhidos porque tomaram atitudes, exerceram seu livre-arbítrio de forma a terem merecimento. Então, esse pedido feito aqui é, uma vez reconhecido que não temos o merecimento, pelo menos me dê a esperança que pelo trabalho também alcançarei essa felicidade. Ele diz então: sei que próximos de mim, para me receberem, estão espíritos bons,
e o meu anjo de guarda, aos quais dentro em pouco verei como eles me veem. Sei que se o tiver merecido, encontrarei de novo aqueles a quem amei na terra, e que aqueles que aqui deixo irão juntar-se a mim, que um dia estaremos todos reunidos para sempre, e que enquanto esse dia não chegar, poderei vir visitá-los. Esse parágrafo, então, já trata dos companheiros, dos familiares, e especialmente daqueles que têm a incumbência de nos guiar, os nossos espíritos guardiães e os nossos espíritos protetores. Devemos, portanto, nessa oração, em que percebemos que é chegado o momento da desencarnação, pedir a presença dos amigos espirituais, os bons e os anjos guardiães, com a esperança de que os veremos em breve. E se tiver merecimento, ver também os familiares que já se foram, deixando aqui na terra os parentes sem revolta, sem desespero, porque todos um dia também se encontrarão. Essa esperança, essa confiança em Deus, essa certeza da vida espiritual que traz a serenidade para aquele perante a morte, sem temor, sem medo algum da morte, porque sabe que é um processo natural, que inclusive nos mundos superiores a morte não é um motivo de sofrimento, de tristeza, porque os espíritos elevados já têm o conhecimento que hoje estamos colhendo nesse estudo, de que a morte é um fenômeno comum, natural a todos, e que a felicidade depende apenas do nosso próprio esforço. Enquanto não chega o dia de reunião com os parentes, nós podemos visitá-los pelo desdobramento, pela presença, mas sabemos também que encontraremos aqueles que ofendemos. Ele faz aí um pedido de perdão a quem tenha algum motivo de reproche, de crítica. O meu orgulho, a minha dureza, minhas injustiças, a fim de que a presença deles não me acabrunhe de vergonha. Vejam como lá não é possível ocultar nada, como aqui na terra a gente consegue ocultar. As vergonhas lá não podem ser ocultadas, no sentido de que tudo que fizemos de maldade, tudo que praticamos contra o outro, se coloca à nossa frente, nós somos obrigados a enfrentar. Inclusive, as pessoas a que fizemos mal também são colocadas à nossa frente. Perdoo aos que me tenham feito ou querido fazer mal. Nenhum rancor contra eles alimento, e peço-te, meu Deus, que lhes perdoes. Então é ao mesmo tempo pedido de perdão e um pedido também para ser perdoado. Perdoo quem me fez mal e peço perdão a quem eu fiz o mal. Não alimentar rancor, procurar esquecer o mal, entender que aquela pessoa agiu mal, porém responderá conforme a lei de Deus, e deixar esse indivíduo entregue a Deus. Não guardar rancor, nem alimentar a mágoa, e que Deus os perdoe. Esse pedido resumido é muito difícil, mas essencial. Senhor, dá-me forças para deixar sem pena os prazeres grosseiros deste mundo. Olha o pedido para não ficar apegado aos vícios da carne, apegado aos prazeres do mundo. Libertar-se deles, que nada são em confronto com as alegrias sãs e puras do mundo em que vou penetrar. Os prazeres da terra nada se comparam aos prazeres que encontramos no mundo espiritual. Prazeres reais, não carnais, prazeres do espírito. E onde para o justo não há mais tormentos, nem sofrimentos, nem misérias, onde somente o culpado sofre, mas tendo a confortá-lo a esperança. Então vejam que mesmo trazendo o sono dos justos, a consequência de ser uma pessoa justa na terra, uma pessoa boa,
um homem de bem, que é a felicidade, a alegria, a ausência de tormentos, mesmo para o culpado, mesmo que sofra, há esperança. Então, nessa oração, nós devemos pedir a Deus o perdão e, se somos culpados, como a maioria de nós somos, tenhamos a esperança de no futuro não mais sofrer. A vós, bons espíritos, e a ti, meu anjo guardião, suplico que me não deixeis falir neste momento supremo. Fazei que a luz divina brilhe aos meus olhos, a fim de que a minha fé se reanime se vier a abalar-se. Esse pedido é importante porque, como estamos acompanhando no estudo das obras de André Luiz, há espíritos dedicados ao bem que no fim da vida acabam falhando, ou que no fim da vida não vigiam, não oram, e por isso passam por tormentos e sofrimentos que não precisavam passar. Estamos estudando uma obra, já citada aqui, que traz indivíduos que se dedicaram ao bem durante a sua vida inteira, porém, no fim da vida, acabaram apegados à matéria, um pouco revoltados contra a vontade do Pai, sem querer deixar os parentes, não aceitando a morte, ou então desejando uma morte precoce. Por isso esse pedido é importante. Suplico ao meu anjo guardião que não me deixe falir neste momento supremo. Muitos falham no momento da morte. Tudo que aprenderam, tudo que pregaram durante a vida se esquecem e se comportam como um materialista, se comportam como um ateu, um agnóstico, alguém que não acredita em Deus. Então é importante também esse pedido para que a luz divina nos brilhe aos olhos. Essa oração, portanto, é a oração em que nós vamos finalizar o estudo de hoje, refletindo sobre a importância do conhecimento da vida espiritual, sobre a importância de refletir antes do momento da morte sobre todos esses pontos trabalhados, e que nós podemos sim pedir ao Pai o livramento de perigos, o livramento até da morte, sempre respeitando a vontade dele, se não for possível a moratória, se não for possível a permanência na terra. E se fomos agraciados com esse tempo a mais, aproveitemos. Quem está ouvindo esse estudo e já passou por um momento de perigo de vida e foi livrado da morte, reflita sobre a importância de, a partir desse momento em que foi livrado do desencarne, adote uma postura de refazimento, de perdão, de reparo do mal que fez e de dedicação ao bem. Não somente eles, mas todos têm o dever de dedicar-se ao bem, porém vimos hoje que toda vez que Deus concede mais tempo, cria-se um dever para aquele que foi agraciado de buscar o bem e buscar reparar o mal que tenha feito. Encerramos então mais um estudo, agradecendo aos anjos guardiães, aos espíritos bons que nos guardam, aqueles que nos inspiram, nos dão forças e que mesmo com nossas imperfeições, falhas e quedas morais, não nos abandonam porque compreendem que estamos passando por momentos de luta, por momentos de decisão e que precisamos deles, porque pouco a pouco vamos adquirindo uma percepção maior do mundo espiritual e da necessidade de vencermos as nossas imperfeições. Pedimos então a eles o envolvimento, a serenidade, a paz necessária e que essa vibração alcance a todos que estão em nossas mentes, nossos parentes, encarnados ou desencarnados, nossos adversários, encarnados ou desencarnados, que por algum motivo não gostam de nós e nos perseguem, seja no ambiente de trabalho, seja na família, seja no plano espiritual. Que todos eles possam também receber essa vibração de paz e de harmonia para que não mais nos desejem o mal e possam nos perdoar,
se os ofendemos. Que eles possam enxergar em nós pessoas diferentes, mudadas, transformadas pela palavra do Cristo, pela mensagem do Evangelho, para que todos caminhemos juntos, de mãos dadas na direção do Pai, esquecendo as ofensas do passado, as dívidas nascidas da imprevidência e da maldade, compreendendo o que fez, aceitando a necessidade de reparação e se colocando à disposição para perdoar e ser perdoado. Que os bons espíritos possam iluminar as nossas residências, as nossas casas mentais, afastando toda vibração inferior, infeliz, sensual, de erro e de perversidade, e nutrindo, mantendo uma vibração de elevação moral, de paz, de tranquilidade e de caridade principalmente. Damos graças ao nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus, e rogamos a Maria Santíssima, Mãe das Mães, para que com sua falange bendita os servos de Maria prossigam abençoando a terra e recolhendo aqueles que já optaram pelo mal, mas que têm ainda uma chance de despertar e reparar o mal enquanto há tempo. Muito obrigado, amigo Jesus, e que nós, cada um na sua necessidade, possa enxergar o que precisa melhorar e lutar a cada dia para ser melhor, envolvendo a quem nos cerca e orando ao Pai para manter a companhia dos bons espíritos. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.